Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Antes de começar, você já sabe, né? Eu peço aquele like ali, ó, a curtida no nosso vídeo no YouTube, porque isso nos ajuda muito. Se você quiser ajudar, compartilha também o link aí do programa com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. E participe deixando sua mensagem ali no nosso chat do YouTube. A gente vai acompanhando os recados que vocês mandam ali ao longo do programa. Falei ao longo da semana, né? A Gazeta do Povo está participando de uma votação aí do IBEST. São 3 categorias para você votar de graça. Aqui na descrição do vídeo no YouTube, você pode dar essa forcinha para a gente lá, ó. A Gazeta do Povo participa, está concorrendo nas categorias Canal de Política, Notícias e Jornalismo e ainda com 2 programas na categoria Podcast. Então ajuda a gente ali, ó, participa da votação que está na descrição do vídeo no YouTube e dá essa forcinha pra gente. E claro, né, se você já parou para pensar, quem te representa melhor? Quem representa melhor o que você acredita? A Gazeta do Povo criou um quiz com os principais nomes da direita para 2026. São 4 temas essenciais. Você avalia e descobre com quem mais se identifica. É simples, rápido e pode te surpreender. Tem o QR Code na tela aí para você participar e o link também aqui na descrição do vídeo no YouTube para você fazer esse quiz aí e se quiser compartilhar também nas redes com seus amigos para que eles também façam. Hoje, no Sem Rodeios, a gente vai falar sobre a primeira turma do STF, que por unanimidade condena Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato. Espanha volta a negar extradição de Oswaldo Eustáquio e senadores querem travar a proposta que aumenta o número de deputados na Câmara. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá, então. Hoje temos Jorge Serrão, André Marcília e Karina Michelin. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos começar contigo, Serrão, para falar o que não é surpresa para ninguém, né? A primeira turma do STF, por unanimidade de votos, condenou a deputada Carla Zambelli pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, lá em janeiro de 2023. Jorge Serrão. Nenhuma novidade. E aí? Nenhuma novidade. Isso era completamente esperado, né? Até porque a Carla Zambelli sabia que isso iria dar problema. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, querida Rossana. Tá fácil, o Brasil tá muito previsível. O que tem de esquisito nessa história? Eu vou direto no ponto esquisito. Temos o artigo 53, parágrafos 3º e 4º da Constituição. Não temos? Temos. Os advogados de Zambelli tentaram pedir que a ação o processo fosse sustado, anulado, suspenso, até que a Câmara se pronunciasse sobre o assunto. Primeiro ponto, a Câmara não foi convocada para tratar desse assunto. Não houve o acionamento da Câmara dos Deputados para tratar nesse assunto. Quem comeu mosca? Procuradoria-Geral da República, e quem comeu mosca? A própria Procuradoria da Câmara. A Câmara tem um setor para defender, uma advocacia da Câmara que tem o papel de defender os parlamentares. Comeu mosca, também não pediu isso. Mas o ministro Alexandre de Moraes ele já foi claramente dizendo que não caberia esse tipo de recurso. Ele negou o pedido da defesa de Carla Zambelli, alegando que não caberia à Câmara se pronunciar por esse caso, porque ele disse que inexistiu qualquer pronunciamento da Câmara dos Deputados para nenhum dos requisitos constitucionais. E ele disse também que os crimes, e aí é esquisito, os crimes foram praticados antes da diplomação para o atual mandato. Mas vamos lá, na regra do artigo 53 não fala em atual mandato, fala no mandato. Se o parlamentar já estava num mandato e depois ele seguiu no mandato, tem uma sequência. Tanto tem uma sequência que essa sequência vale para o deputado se aposentar. Então, se ela vale para o deputado se aposentar, ter direito à previdência parlamentar, ela é uma sequência que tinha que ser obedecida também nessa regra. Então, de novo, o Supremo teve uma interpretação particular sobre esse assunto. E, novamente, o Supremo, considerando essa tese ou não, ele também tem uma outra tese
que foi reafirmada agora na resposta suprema ao caso Alexandre Ramagem, de que o Supremo Tribunal Federal, qualquer processo pode ser aberto contra o parlamentar, independentemente da autorização da Casa Legislativa. Está escrito lá no meio da decisão. Então, vejam, está valendo tudo. Vamos chamar a querida Odete Roitman para ser a comandante da tirania Tupiniquim, que ela seria fera. Ela é fera neném, manda geral, né? Tá valendo tudo. Só não quero, Odete Roitman, sou muito velho para ser seu namorado. Não quero ser seu namorado, mas que você daria uma grande condutora do Brasil de hoje, você daria. Vamos ouvir a Karina agora. Bem-vinda, Karina. Você também, imagino, né? Não ficou surpresa com essa decisão do STF, né? Com certeza não, Rossana. Boa tarde para você, para toda a nossa audiência, Serrão, André Marcília. Não é surpresa, não causa nenhuma surpresa essa decisão, até porque já era esperada. A decisão já está feita, já está montada e a condenação também. São 10 anos aí de condenação para Carla Zambelli em regime fechado. E agora está aí para iniciar uma coletiva de imprensa com a Carla Zambelli, no qual ela vai falar, enfim, aqui nós vamos ver depois quais serão as palavras de Carla Zambelli em relação a essa condenação feita pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Aqui, a Carla já está sendo... São 2 processos contra a Carla Zambelli, também com a famosa perseguição com a arma que aconteceu um pouquinho antes das eleições, 24 horas antes das eleições presidenciais de 2022, que também pesou e muito para ela. Essa condenação também está lá, está tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora também essa condenação em relação ao hacker, essa invasão do CCJ, enfim, o que eles estão apontando muito é sobre esse documento que foi estampado de uma ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, assinado por Alexandre de Moraes. Enfim, são todos argumentos e relações que estão sendo criadas contra a Carla Zambelli, que se vê hoje perdendo o seu mandato, como uma das maiores parlamentares já votadas. Aqui nós estamos falando mais de 1 milhão de votos. Esse 1 milhão de votos também estão em risco os votos das pessoas que dependeram do voto da Carla Zambelli, que é o Paulo Bilinski. Então, são 2 parlamentares ali que também estão na berlinda esperando por essa decisão do Supremo Tribunal, que virá aí agora nessa sexta-feira. Ela tem ainda como recorrer à Suprema Corte, mas aqui a gente fala de novo, né? Como que você vai recorrer sabendo que a sua sentença já está pronta, já está condenada a 10 anos de prisão, juntamente com o aparato midiático do mainstream, que está ajudando e muito, colaborando muito com essa manipulação que eles estão fazendo em relação à sua perseguição e à sua condenação. Estão festejando, obviamente, a condenação de Carla Zambelli. E aqui a gente observa mais uma vez, que já estamos falando aqui há muito tempo, a omissão dos parlamentares dentro do Congresso. Porque isso já vinha acontecendo há muito tempo, desde o caso Daniel Silveira. Depois nós tivemos o caso também do Franceschini, que também teve o seu mandato cassado, aí que já abriu também um precedente para fazer o que está fazendo com o Ramagem, que está fazendo com a Carla Zambelli, enfim, e assim por diante, porque assim virão todos. Nós não esqueçam que nós estamos já se aquecendo para o segundo tempo desse jogo para as campanhas eleitorais de 2026, para o Senado. Todas aquelas pessoas que são bolsonaristas, já disse isso aqui para vocês, e que defendem o Bolsonaro, estão com o Bolsonaro, estão no PL e têm essa bandeira, eles vão ser eliminados para não ter as suas cadeiras dentro do Senado. Então, eles não serão nem mesmo autorizados a concorrer às eleições para 2026, porque a maioria deles já estão com processos engavetado, que serão retirados num momento estratégico
para abater a candidatura de qualquer pessoa que seja e que se torne um risco, uma ameaça, que tenha essa pessoa uma cadeira dentro do Senado. Porque agora o que eles querem é o quê? Já não basta o aparelhamento do Poder Executivo e do Judiciário, que é gritante e eclatante, que nós todos aqui já estamos vendo como está sendo manipulado esse jogo político usando as instituições. Agora, o Congresso, que está completamente dissolvido e foi dissolvido a conta-gotas, removendo todas as prerrogativas desses parlamentares que se calaram e aceitaram que isso acontecesse. Não colaboraram para que essa injustiça e esse avanço, essa escalada do poder sobressaindo um sobre o outro e tendo sempre o Supremo Tribunal Federal como o último veredito final, sem passar pelo crivo do Legislativo, sem ouvir o Congresso, como a gente vem assistindo aí durante essas manifestações que os políticos estão fazendo agora, sobretudo a Câmara dos Deputados, em relação ao caso do Ramagem, que numa canetada ali também não vale. Então, assim, a interpretação do estado de exceção que nós estamos vivendo é minar os opositores políticos. E aqui as pessoas do mundo progressista, do comuno sócio-progressista, que a gente fala, que são globalistas, enfim, tudo mais, essas pessoas continuam dizendo que a outra parte, a direita, se está vitimizando e que eles estão usando dessa retórica para dizer que existe uma perseguição política, quando na verdade não existe na cabeça deles. Porque até agora nós não vimos o Janones, por exemplo, ser condenado pelo caso da rachadinha. Ele teve que só pagar ali uma multa, mas ele não teve o processo dele adiante, que não foi levado adiante. Ficaram todos calados. E tantos outros esquemas de corrupção que foram colocados, escândalos que estão sendo colocados todos os dias, cotidianamente, na nossa mídia, em todos os lugares, e estão todos calados e ninguém é condenado. Só é condenado aquelas pessoas agora com a celeridade da lei, com as pessoas que têm a questão da ideologia, que não é nem mais uma questão de ideologia aqui, porque aqui são planos maléficos, completamente horrorosos contra o Estado Democrático de Direito de fato. Aquelas pessoas que estão dizendo, que estão lutando pelo Estado Democrático de Direito, são aquelas que já o matou. E está mostrando um cadáver que não existe mais para justificar e legitimar as suas ações ilícitas, com as suas interpretações relativas e também muito parcial em relação a cada indivíduo que está sendo hoje apontado contra o inimigo, que eles falam que são os inimigos do Estado do Direito, do Estado do Brasil. Então, não é uma surpresa, a escalada está aí, falta de aviso não foi, só que as pessoas, sobretudo os políticos de direita, têm que parar de aceitar a narrativa do derrotismo, do vitimismo e começar a agir, que já é tarde demais, mas falta de aviso não foi, de forma mais direta em relação a tudo isso, evitando e pedindo, né, que esses ministros continuem com a caneta empunhada, porque não é só a tinta que tem nessa caneta, mas tem muito sangue nessa caneta também. Essas pessoas que acusaram de um golpe de Estado são as mesmas que perpetraram um golpe de Estado contra a sociedade civil, e isso ninguém quer falar. Então, veremos qual é o pronunciamento agora da Carla Zambelli, para ver o que a defesa vai fazer, mas infelizmente o veredito final pela Suprema Corte já foi dado. É isso, né? Vamos ouvir agora a André Marcília. Seja bem-vindo, Marcília. É bem o que a Karina falou, né? Ela pode até recorrer da decisão, mas a gente sabe, né, que esse recurso... Exatamente, né, Rossana? Boa tarde a você, Karina, Serrão, toda a audiência. A gente precisa fazer algumas ponderações nesse caso, Zambelli. Primeiro, eu não vou aqui entrar no mérito, peço desculpas, ainda estou com a voz um pouco rouca, eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu
fiz um estudo dos autos, de se ela tem ou não tem razão e etc. Mas pelas decisões a gente pode perceber duas coisas. Primeiro, que é um exagero nas penas, né? A ideia de colocá-la apenada com 10 anos de prisão, por exemplo, dialoga muito com o desejo de vê-la presa em regime fechado. Uma necessidade que eu não consigo ver nenhuma estratégia para isso. Também não consigo entender que isso seja uma punição justa. Acho um exagero, como todos os exageros que o STF tem feito, e de alguma forma tem mostrado que eles querem colocar a direita, ou uma direita que faz mais barulho, num cantinho da reflexão, né? E isso é ridículo. Não é assim que se faz justiça no país. Então tem um exagero nessa pena, independente de ter havido ou não o fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa compreender, a gente já até falou isso aqui no programa, que a Zambelli, curiosamente, passou a ser apenada logo depois que ela se pré-candidatou ao Senado. E isso não pode ser, num país como o nosso, em que o STF é um ator político, definitivamente, isso não pode ser descartado. A gente não pode pegar essa informação e jogar fora. A pessoa se pré-candidata ao Senado, no dia seguinte, entre aspas, ela se torna inelegível pela Justiça Eleitoral, perde os direitos políticos, depois vem o STF e rapidamente a condena, sem muita reflexão, a 10 anos de prisão, a diversas penas com a perda de mandato de novo. Então, como lidar com esse fato? Bom, eu não consigo descolar isso de uma razão política. Não consigo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que fazer. O que fazer com esse STF? Gostaria eu de poder dar essa resposta. Não tenho essa resposta e não vejo que ninguém que está fazendo alguma coisa tem. O Mota, ao recorrer ao Supremo, contra o Supremo, claramente mostra que ele nem quer dar uma resposta política e nem sabe que a resposta jurídica não será dada. Ninguém vai punir a si próprio. Não adianta pegar o chicote e falar assim, olha, vou entregar o chicote aqui para o feitor para ele bater nele mesmo. Não existe isso. O chicote não vai ser contra o feitor, ele não vai se voltar contra o feitor, vai se voltar contra você. Então, pedir justiça a quem tem cometido injustiça só vai gerar injustiça. O campo político é que é o campo adequado. No campo político, a Zambelli está fora. No campo político, o Mota, que está dentro, está completamente desprovido de qualquer vontade de seguir adiante. Então, esse campo político, que poderia ser o campo de enfrentamento ao STF, a gente continua sem ninguém ali batalhando, sem ninguém com coragem dentro do Congresso, coragem não pessoal, isso tem gente lá, mas coragem institucional, as pessoas que falam pela instituição, as pessoas que falam ou podem falar pelo Congresso, ninguém ali tem coragem, e essa é a palavra, coragem, culhão, de ir adiante e confrontar-se com os ministros. Falta culhão, falta coragem. E aí, dentro do campo jurídico, qual a chance da Zambelli agora recorrer, etc? Nenhuma, claro que nenhuma. Né? Óbvio que não vai ter chance nenhuma. Eu acho que uma discussão interessante que ainda tem para ser feita é se ela pode ser presa ou se ela pode perder o mandato sem uma deliberação do Congresso. O artigo 55 da Constituição, que trata disso, trata desse tema, ele é bastante ambíguo. E por que ele é ambíguo? Porque a Constituição não pensou que a gente ia estar nesse caos um dia. O cara lá de 88, quando imaginou o mundo futuro, jamais imaginou que a gente ia ter o STF cometendo injustiça e o Congresso tentando se proteger da Corte. Então, fala-se no artigo 55, quando houver perda de direitos políticos, quando houver perda de mandato, quando um parlamentar for preso, ele elenca lá diversas situações, e aí vai dizendo, nesse caso, a mesa delibera, a mesa diretora delibera, no sentido de que a mesa do Congresso apenas chancela, apenas diz sim.
Bom, em outros casos, o próprio artigo se desdiz, vamos dizer assim, e fala, não, aqui cabe deliberação do Congresso, ou seja, o Congresso precisa votar. Isso não está claro. Se a gente, então, sai da falta de clareza do artigo e vai para a jurisprudência, é pior ainda. A jurisprudência desse artigo é totalmente casuística. A gente tem casos em que ser preso ou perder o mandato precisou de deliberação dos seus pares, e a gente tem casos em que a mesa diretora simplesmente falou sim porque não tinha outra possibilidade de ação, senão o STF entenderia que houve um descumprimento de ordem judicial, e descumprimento de ordem judicial pode ser entendido como crime de desobediência, e aí a gente entra em um outro ilícito cometido pelos parlamentares que resistiram a entregar, vamos dizer assim, o seu colega. Então, eu acho que esse é um lugar em que ainda cabe algum tipo de briga, né? E eu espero, verdadeiramente espero, que o Congresso não entregue mais um dos seus pares para ser marmita do leão. Eu espero mesmo que o Congresso, não porque a Zambelli está certa, não porque o que ela fez é adequado, não estou entrando nesse mérito, repito, não me aprofundei nessa questão dos autos e estou indo pela formalidade e pelas decisões. Mas eu espero que, como uma demonstração de resistência do Congresso, que está para além da Zambelli, eu espero que o Congresso possa demonstrar algum tipo de resignação com mais um dos seus parlamentares que vai entrar no camburão e ser levado embora. Até onde a gente vai com isso? Até onde a gente vai com isso? Mais um parlamentar que some do parlamento, some. Pessoa com voto, vocês entendem? Então, até onde nós vamos parar? Até que ponto que o STF vai se sentir confortável de desfalcar o parlamento, de impedir a direita de ter pessoas votáveis no ano que vem? Até que ponto, até onde que o Congresso vai permitir que os seus irmãos, filhos e os filhos do Congresso, né, sejam levados embora pela polícia do STF? Eu acho que essa é a grande questão e que vai se iniciar a partir de agora. Sinceramente, acho difícil que o Congresso tenha uma postura firme. Acho mesmo difícil. E por isso também acho lamentável. É por posturas frouxas do Congresso que nós chegamos no lugar onde nós estamos. Já que a gente está falando em STF, né, Serrão, vamos destacar aqui uma notícia que saiu no finalzinho da noite de ontem, aí no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque na próxima semana devem começar as oitivas das testemunhas. Aí a imprensa ontem foi informada de que não vai poder gravar nem imagens, nem vídeos, né, nem áudios dos depoimentos das testemunhas, né? Vão poder acompanhar esses depoimentos, mas sem fazer imagens, né, Serrão? Pois é, totalmente tudo esquisito. Parece que o Brasil está vivendo tempos de inquisição. Porque se você tem algo que é dito em um processo, que em tese é público, e isso se torna secreto, caramba, então está fora da realidade do que nós poderíamos chamar de democracia, de Estado de Direito, de segurança jurídica, de respeito à transparência e publicidade com a coisa pública. Porque esse caso do Bolsonaro é um caso sui generis, é um caso em que um presidente da República e outras 33 pessoas são acusadas de darem um golpe de Estado que efetivamente não ocorreu. Isso é algo de extrema gravidade. Mas esse golpe, ele aconteceu na cabeça de quem fez a denúncia, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo, uma grande parte dele que concorda também com a tese. Mas o golpe de verdade não aconteceu. Não houve tentativa de tomada de poder no 8 de janeiro. Não tinha arma para isso, não tinha força armada para isso, não tinha sequer intenção popular para que isso pudesse acontecer. E o Bolsonaro, golpista, entre aspas, estava sequer no Brasil. Não estava aqui, estava nos Estados Unidos.
Então, vejam, é tudo uma construção de narrativa esquisitíssima, surreal, inaceitável. A gente não poderia estar aceitando isso como normal, mas grande parte da imprensa tupiniquim achou bonitinha a tese. Vamos acabar de vez logo, vamos derrotar o bolsonarismo completamente. Então, nossos problemas acabaram. As organizações Tabajara vão fazer um processo de inquisição que condena o Bolsonaro à prisão. E aí, tudo beleza. Acabamos com o Bolsonaro. Acabaram com o Bolsonaro? Não acabaram. A perseguição ficou tão evidente que graças a ela é que Bolsonaro aumentou ainda mais a sua popularidade. O estrategista do sistema de poder no Brasil é uma besta quadrada. Se ele tivesse o mínimo de inteligência, ele veria que você atacar o Bolsonaro como atacou só aumentou a popularidade do Bolsonaro, porque no mínimo transformou ele em vítima. Que estúpido! Quem fez isso raciocina com o intestino, como diria o saudoso Carlos Frederico Werneck de Lacerda, grande político, ex-governador da Guanabara, que o regime militar de 64 não deixou ser presidente da República como ele gostaria de ter sido. Parem de raciocinar com o intestino. O raciocínio intestinal, ele resulta em cocô. É isso, para não usar um termo mais, que vai doer no seu ouvidinho, né? Hoje eu estou bonzinho. Mas a gente tem que parar com isso. Então, esse processo contra o Bolsonaro, ele é absurdo. Aí, agora, você tem um atentado de novo à liberdade de expressão, ao direito de informar, e o tribunal diz que não pode gravar. As testemunhas não podem falar nada. Se falarem, eventualmente, podem ter o seu pronunciamento anulado ou até serem perseguidas. É isso que vai acontecer? Que regime é esse, pelo amor de Deus? O presidente da República do Brasil chama Adolfo, né? O tribunal daqui é Tribunal do Povo? Eu acho que não é. Eu conheço Gazeta do Povo. Na Alemanha do Bigode tinha um tal de Tribunal do Povo. Nossa, era um tribunal desgraçado. No tempo do Stalin, final da década de 30 também, na União Soviética, tinha lá um tribunal que era igualzinho também. Condenava quem quisesse, não interessa a prova, interessa a vontade do juiz em condenar. Então, por favor, no Brasil não trabalha o juiz Roland Freisler. Roland Freisler era alemão, não trabalha aqui. Então a gente não pode aceitar que o judiciário brasileiro venha com práticas que jogam contra o arbítrio, atrapalham a liberdade de expressão e criam um embaraço desnecessário para um processo que, vamos falar sério, todo mundo já sabe qual é o resultado final dele. O resultado final dele previsível é a condenação do Jair Bolsonaro. O que pode, de repente, acontecer no bastidor é negociarem no bastidor, tá? O Bolsonaro, você não vai preso, mas você vai ter que dizer que você não vai insistir em candidatura presidencial e vai ficar quietinho no seu canto. Aí você não vai preso, mas condenado você vai, tá? É isso. Se fizerem essa proposta, o Bolsonaro vai aceitar? Provavelmente ele já disse que não. Ele disse que será, a entrevista que ele deu a Josias de Souza e a Carla Araújo do UOL foi muito clara. Ele disse que vai até o fim para insistir em sua candidatura à presidência, porque hoje as pesquisas mostram que ele é o favorito à presidência da República em 2026. E aí, o sistema de poder vai impedir o Bolsonaro? Vai contra a vontade da maioria que quer votar nele? Isso é de um autoritarismo, de uma tirania absolutamente inaceitável. Mas esse é o Brasil de hoje. De novo evoco Odete Roitman para ser a nossa imperatriz. Que aí nós fechamos todos os poderes, entregamos tudo para Odete Roitman e a vida brasileira vai ser uma novela vale tudo. Segue essa minha dica que a parada aqui vai ficar mais baratinha, mais tranquila e nós vamos ter uma presidenta imperatriz que ainda vai ter a vantagem de arrumar vários namorados jovens. E eu insisto, eu estou fora dessa, porque eu estou muito velho para aguentar um país que faz
tanta sacanagem com o povo brasileiro. É isso, né, Karina? Mais um julgamento que vem aí no STF que tá todo mundo na expectativa, mas já meio que sabendo qual que é o final, né? O resultado dessa história, né? A coisa que não... Voltando a falar aqui que não causa mais espanto é o seguinte. Todas essas audiências da Suprema Corte, elas foram transmitidas, tudo. Foi tudo transmitido. Os juízes, os ministros falavam em entrevista fora dos autos. Eles já davam praticamente a sentença. Eles afirmaram que existiu um golpe de Estado sem mesmo ter acabado a investigação, ter feito todo o devido processo legal, ter trânsito em julgado de todas as pessoas. Eles já falaram isso em entrevistas, inclusive fora do país. E alguns deles se contradizendo, que é o caso do Gilmar Mendes, que deu uma entrevista ao canal SIC português de Portugal, dizendo que não existiu golpe, mas uma intenção de golpe sim existiu. Então, essas pessoas, elas já começaram desde o início a falar sobre o veredito final. E falando abertamente em todos os microfones de tudo que estava acontecendo, de todas as partes envolvidas dentro desse suposto golpe do 8 de janeiro, inclusive aí cada uma delas nos seus devidos núcleos, porque aqui foi tudo fragmentado, isso tudo. Agora, que as testemunhas devem ser ouvidas, que é um ponto importante para dar publicidade ao que essas pessoas dirão. Aqui eu tenho uma dúvida, porque não ficou claro se essas 82 pessoas serão ouvidas de fato presencialmente, ou se elas deverão enviar um vídeo, que é o que aconteceu com todas essas pessoas que estão sendo condenadas, essas pessoinhas do 8 de janeiro que se manifestaram, que os advogados tiveram que mandar um vídeo de sustentação oral que ninguém assistiu. Ninguém assistiu. Não interessava nem qual era o conteúdo daquele vídeo, porque eles não estavam interessados em saber qual era o depoimento e a defesa dessas pessoas. E aqui vem de novo o questionamento. Será mesmo que essas pessoas, essas 82 testemunhas, serão levadas a sério? Que essa é uma pergunta retórica que eu faço a você, obviamente, porque é claro que essas pessoas não vão ser levadas em consideração, porque está pronto já o processo e as condenações de todos. Então, o que eles querem? Não querem colocar a mídia para filmar. Agora, nesse momento, o CLU alegando que tem ali a prerrogativa, a Constituição diz quando está sendo tratado, tramitado um processo desse nível, as vítimas, as testemunhas não podem ser colocadas em público, porque senão vai induzir as outras vítimas que deverão dar o testemunho nas suas declarações. Tudo bem, pacífico, ponto pacífico. Só que, até hoje, nós vimos que todo esse processo foi escrito e todas as testemunhas, de fato, que presenciaram cenas e têm o que dizer ao Supremo Tribunal, não foram nem mesmo chamadas. Nem mesmo chamadas. Então, assim, que tem vários casos aqui que eu sei de políticos que estavam ali com o Bolsonaro na época, que tiveram provas, que são testemunhas oculares de vários eventos que foram aplicados a eles como condenatórios, que não tiveram direito a refutar isso daí, porque essas testemunhas foram impedidas. O Supremo Tribunal jamais chamou essas testemunhas para falar diante do processo. E é a mesma coisa que eles vão fazer aqui agora. É a mesma coisa que eles vão fazer aqui agora. Essas 82 testemunhas não terão nenhum significado para o que já está escrito. É isso que fica claro, é isso que me deixa entender acompanhando toda essa trama macabra do Supremo Tribunal Federal, desde a sua concepção desse suposto golpe do 8 de janeiro.
Então, por que as pessoas, as testemunhas que de fato estiveram presentes e têm algo a dizer para refutar certas acusações, que são acusações gravíssimas que estão imputando aos condenados, aos réus, e essas pessoas que são testemunhas não têm direito a falar e a mostrar provas que seriam muito relevantes para esses processos? Aqui existe uma clara manipulação, uma classificação de pessoas que pode aparecer, aquelas que não pode aparecer, aquelas que pode falar em público, aquelas que não pode falar em público, e a condenação já está prescrita, já está feita, né? Já está definida. Isso é o típico tribunal de exceção nos moldes soviéticos. É assim que funciona. Então, gente, é de indignar e, olha, repito aqui a todos vocês, a culpa é nossa e, sobretudo, a culpa maior é de todos esses políticos que ali estão permitindo que o Supremo Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal, o sistema judiciário desse país, atropele a Constituição, embora a nossa Constituição seja falha e seja socialista. Mas isso daqui não poderia estar acontecendo. E as pessoas continuam aceitando. André Marcília, a justificativa, né, do STF para essa determinação é, se não me engano, o artigo 210 aqui, isso, do Código Penal. São testemunhas, enfim, né, e a justificativa especialmente é para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e evitar que o depoimento de uma delas interfira no depoimento das outras. É claro que a gente sabe que as regras, né, do processo penal, do Código Penal, têm que ser respeitadas, mas num caso como esse, é claro que gera estranheza para quem está acompanhando, né, que o STF formalize uma decisão desse tipo, né? Você está sem áudio, Marcília? Vamos ver ele se volta. Oba, aí, sou eu sim. aqui, eu que travei. Tá errado essa decisão do STF de não permitir a gravação do ato por jornalistas, de não permitir que o julgamento seja filmado, seja gravado, tenha acesso ao público. Essa justificativa do STF de que isso garantiria a incomunicabilidade das testemunhas está errada. Essa é uma leitura burra, mas muito burra da nossa legislação. E eu digo isso com tristeza, porque não fico feliz de dizer isso. Mas é. E por que é burra? É burra por duas razões. Primeiro, porque o Código Penal ele não está acima da Constituição. E é muito triste que os nossos ministros, eles, para lerem o Código Penal, desconheçam a Constituição, que é onde eles deveriam morar. Devia ser o lugar onde eles vivem dia e noite. Mas não. A Constituição ela vai contra essa visão. Mas vamos lá, vamos para o Código Penal. Quem que tem que garantir a incomunicabilidade das testemunhas? A gente ou o STF? E é possível o STF garantir a incomunicabilidade das testemunhas violando direitos constitucionais nossos? É claro que não. Senão eu tenho que achar, então, que vale tudo para eles garantirem a incomunicabilidade. Se eles podem ferir os nossos direitos para garantir a incomunicabilidade das testemunhas, então, vamos lá. Vale eles, por exemplo, cortarem a língua das testemunhas. Assim, pronto, também garante a incomunicabilidade. Se respeitar direito não é uma prerrogativa para garantir a incomunicabilidade, corta a língua das testemunhas. Depois que acabaram já de prestar o depoimento, eles arrancam a língua, pronto, não vão se comunicar. O STF está preservando o Código Penal, que garante a necessidade da incomunicabilidade. Você percebe a bizarrice? Imagina só se isso é possível. Claro, e por que isso não é possível? Porque para garantir o Código Penal você não pode violar os outros direitos das pessoas. Ou então, vamos pegar e cegar todo mundo. Todo mundo que estiver no plenário, ele joga um ácido sulfúrico nos olhos, ninguém mais vai ver. Garantiu a incomunicabilidade. Isso é burro, vocês percebem? Eu não tenho outro adjetivo para nomear isso. E por que ferem direitos? E outra, é o STF que tem que fazer por onde essa incomunicabilidade acontecer. Não somos nós. Nós não temos de perder os nossos direitos para que os direitos que o STF tem que preservar sejam respeitados. Eles é que tem que dar um jeito de fazer isso sem ferir os nossos direitos.
os nossos direitos, os direitos dos advogados, os direitos dos jornalistas, os direitos das pessoas que têm como o gravador ou tem a câmera como instrumento de trabalho para exercer a sua liberdade funcional, a sua liberdade profissional que está presente na Constituição e garantida, tanto a do advogado quanto a do jornalista, porque o jornalista que grava, ele exerce a liberdade de imprensa que está prevista na Constituição. Artigo 5º, artigo 220 da nossa Constituição. Mas não é só, fere também a publicidade, que está presente no artigo 37 da Constituição. É um princípio da gestão do Estado, a publicidade. E aí tem uma outra leitura muito burra aqui, infelizmente, da nossa Corte, que é o seguinte: processo sigiloso é uma coisa, ato sigiloso é outra. Um processo judicial ele pode ser sigiloso, um processo jamais pode ter atos sigilosos. Vocês entendem essa diferença? Então, uma coisa é ninguém poder acessar os autos. Outra coisa é eu me juntar num quartinho e falar e com o juiz e os advogados aqui num quartinho escuro e falar assim: olha, ninguém pode nos ver aqui, eu vou julgar vocês em segredo. Isso é algo soviético. Isso não existe. Não existe. É possível, portanto, ter processos com autos sigilosos. Jamais, dentro de uma democracia minimamente que se preze, nós podemos ter atos judiciais sigilosos. E isso também está na nossa Constituição. Artigo 93, inciso 9. Eu vou ler até, rapidamente. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Também vão relativizar isso? E fundamentados. Isso já foi relativizado. Fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. De nulidade. Então, e aí depois o artigo segue, mas o que importa está aqui. Os atos todos serão públicos, senão nós ferimos o artigo 37 da Constituição, senão nós ferimos o artigo 93, inciso 9 da Constituição, e esses artigos não são menores, obviamente, do que o artigo do Código Penal que fala da incomunicabilidade. E para garantir a incomunicabilidade, eu não posso ferir direitos constitucionais dos jornalistas, dos advogados, das pessoas, dos cidadãos. Repito, se eu puder ferir os direitos, então eu corto a língua, cego as pessoas e falo que estou garantindo a incomunicabilidade. Isso é um absurdo. E sabe o que é mais lamentável? É que eu não estou vendo ninguém, nenhuma associação. Cadê as associações de jornalistas? Cadê? Não vou nem nomear aqui porque para não dar problema. Mas cadê? Cadê esse povo? Até o AB, que é time da beça, vamos dizer assim, na defesa do direito dos advogados, chegou a se resignar quando isso aconteceu com os advogados. Em relação aos jornalistas, ninguém vai falar nada. E em relação ao cidadão, a todos nós, em relação a nós que temos o direito de, por meio da imprensa, saber o que acontece e vai acontecer lá dentro, ficamos como? E o nosso direito a ver o nosso dinheiro, que é dinheiro público, que é com dinheiro público, eles não estão pegando do próprio bolso e fazendo uma vaquinha e falar assim, vamos jogar esse pessoal, vou fazer um funding aqui, um crowdfunding. Não é isso, é com dinheiro nosso. E a gente não tem direito de saber o que acontece lá. Os salários dos servidores e ministros pagos com o nosso dinheiro, a gente não tem direito de saber o que acontece lá. Então, viola-se a liberdade do cidadão, viola-se a liberdade de imprensa, viola-se o artigo 93, viola-se o artigo 37, viola-se tudo, viola-se a liberdade profissional, viola-se o nosso direito à informação, em nome do cumprimento de um artigo do Código Penal. Óbvio, repito, que é uma leitura burra. Eles que se virem para cumprir a incomunicabilidade sem destruir todos os nossos direitos constitucionais. Será que é pedir muito uma corte cumprir a lei sem destruir com os nossos direitos constitucionais? Será que é pedir demais que uma corte constitucional não acabe com os nossos direitos constitucionais? Parece que sim.
eleições já começou. E a Gazeta do Povo preparou um quiz com os principais nomes da direita. Avalie os possíveis candidatos em 4 temas essenciais para o Brasil e veja quem está mais alinhado com o que você espera da nova liderança em 2026. Participe agora, gazetadopovo.com.br/quiz da direita. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Jorge Serrão, vamos falar sobre jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Porque a Justiça Espanhola rejeitou o recurso do Brasil que tentava reverter aquela decisão que pediu, ou melhor, que impediu, né, a extradição dele aqui para o país. Ele é considerado foragido desde dezembro de 2022 pelo Judiciário brasileiro, né, Serrão? Simples. A Justiça Espanhola entendeu que o caso dele é um caso de perseguição política. Portanto, ele tem direito ao asilo político, não pode ser extraditado, já que a lei espanhola tem um mínimo de garantia para a liberdade de expressão e contra esse tipo de perseguição. E a própria lei brasileira também garante. Aqui não tem o crime de opinião que justifique o pedido de prisão ao Oswaldo Eustáquio. E agora o clima internacional, ele desandou completamente para as tiranias que querem perseguir a imprensa. O Papa Leão XIV fez um de seus primeiros pronunciamentos defendendo que sejam libertados todos os jornalistas que estão sendo alvo de perseguição política no mundo. O Papa pediu. Para o Papa fazer isso, é porque ele percebeu que uma grande arbitrariedade está sendo cometida contra o profissional de imprensa e contra o princípio consagrado da liberdade de imprensa, que várias constituições de diferentes países recebem com total tranquilidade. Eu gosto sempre de lembrar, a Constituição Brasileira de 1988, com todas as falhas, com todas as críticas que possamos fazer a ela, nesse caso ela é também claríssima. Ela garante a liberdade de expressão que não pode ser relativizada. Mas a tirania tupiniquim já conseguiu essa façanha. Hoje, no Brasil, você consegue ter crimes de opinião, dependendo de quem comete ou não, né? Aí vem a juristocracia com seu rigor seletivo ou com seu perdão conveniente. Se você é amigo do sistema, então perdão conveniente. Se você é inimigo do sistema, rigor seletivo. Então, você atentou contra a liberdade, passou dos limites do que seria a liberdade, você é inimigo, toma pau. Se você é amigo, não, tudo bem, fique tranquilo, a Constituição te protege. Então, esse cinismo no Estado de Direito é absolutamente injusto e inaceitável. Não podemos normalizá-lo. E no Brasil, ultimamente, isso tem sido normalizado. Então, o caso Oswaldo Eustáquio é um caso de perseguição e a Justiça Espanhola, muito sabiamente, está atendendo ao pleito do Oswaldo Eustáquio de permanecer na Espanha sem promover a extradição dele ao Brasil, conforme desejam seus algozes persecutores. Esse é o ponto objetivo. Se o Oswaldo está certo, se o Oswaldo está errado, a questão não é essa. Não é concordar com a certeza, a assertividade ou a errática do Oswaldo Eustáquio. O ponto é que ele está sendo atacado, condenado por um crime de opinião. E crime de opinião no Brasil, a nossa Constituição não recebe, a não ser depois da invencionice, que começaram a dizer que tudo pode ser calúnia, injúria, difamação, pode triplicar a pena para esses casos, né? Se houver aí um exagero da liberdade de expressão, como estão tentando agora sempre justificar esse tipo de tese, e alguns magistrados estão embarcando nessa, atentando absolutamente contra a liberdade e considerando qualquer coisa calúnia, injúria, difamação, e se for praticada pela internet, uma lei aprovada no tempo da Dilma Rousseff, em 2015, triplica a pena e triplica o valor das multas. Sensacional, né?
De novo, vou pedir de novo, Odete Reutemann, assuma o poder no Brasil, que a gente vivendo numa novela vai ser mais legal. Legal, legal. É isso, né, Karina? Muita gente desacreditada aí com a justiça brasileira, mas no exterior, pelo menos, nesse caso, né, a justiça brasileira, então, está sendo contestada, né, porque o jornalista continua no exterior, não vai ser extraditado para o Brasil. A justiça brasileira não só está sendo contestada, mas como está sendo autuada pelas cortes internacionais, dizendo um alto lá, sinal vermelho. Aqui não, porque não existe você prender, e aí tem muito mais elementos, porque Oswaldo Eustáquio foi preso, e dentro da cadeia ele teve lesões na coluna dele, seríssimas, que ele teve que ficar na cadeira de roda, muleta, por muito tempo, devido ao tratamento que ele recebeu dentro da cadeia, que ele foi espancado dentro da cadeia. Então, isso já é um grande elemento que ele apresentou também na Corte Espanhola. Ele tem todas essas provas de como foi o tratamento dele dentro do cárcere brasileiro por uma perseguição e por crime de opinião, e também por ele fazer investigações que incomodavam os poderes. Essa é a realidade da história, que ninguém conta. Agora, todo mundo trata Oswaldo Eustáquio como blogueiro, isso e aquilo, tentando descreditar ele. Ele é um jornalista profissional, Oswaldo Eustáquio, inscrito na Ordem dos Jornalistas, que não teve o apoio da Ordem, porque a Ordem abandonou ele há muito tempo. E ele sempre foi um jornalista investigativo que provocou o sistema por muito tempo e se tornou um inimigo do sistema a ser eliminado. Agora, a Corte Internacional da Espanha, a Corte Espanhola, entendeu isso através do quê? De provas, de fatos consumados que eles obtiveram através desses processos. Coisa que o governo brasileiro tentou se intrometer dentro disso, depois dessa renúncia, que não deixaram, revogaram a extradição do Eustáquio, e o governo brasileiro quis interferir nisso. E a Corte Espanhola deixou muito claro, isso daqui não é uma coisa de governo, não tem nada a ver com o governo brasileiro, isso daqui tem a ver com o Ministério Público e Oswaldo Eustáquio, que é o Ministério Público que deve ter um equilíbrio e trazer as provas e ser o termômetro e ser o garantidor desses processos para que sejam processos justos. Mas eles não conseguiram apresentar essa contestação à Espanha, ao Tribunal Espanhol. Tanto é que foi revogado 2 vezes e vai continuar sendo revogado, porque cada vez que eles chegam num país, e a gente já tem um caso de interferência da Corte do Supremo Tribunal Federal também nos Estados Unidos, que também quiseram interferir na justiça americana para condenar, para extraditar também, que foi Alan dos Santos, que tentaram de tudo e continuam tentando de tudo pela extradição do Alan dos Santos, que é um que incomoda muito o sistema e, sobretudo, Alexandre de Moraes, que ele expõe de maneira... Aí é uma coisa do Alan, que eu não estou de acordo do jeito que ele fala, mas ele é assim, ele é o jeito que ele tem para expressar a indignação e as injustiças que ele sofreu na pele, com a sua família, com a Carolina grávida do seu filho, tendo a Polícia Federal invadindo a sua casa, com arma em punho, com crianças pequenas, às 6 horas da manhã, cena de terror. Então, é óbvio que ele tem essa raiva dentro, essa indignação dentro, porque ele sofreu na pele o exílio, ficando 3 anos longe da sua família, dos seus filhos. Só quem passa isso de fato para saber, com suas contas congeladas, com a sua empresa destruída, com tudo desmoronando à sua volta. E ele foi e continuou. E a Corte Americana também entendeu que não tinha que dar extradição a Alan dos Santos. E a mesma coisa com Eustáquio, que também pagou um preço altíssimo para defender o jornalismo investigativo. Então, a coisa engraçada aqui que eu vejo, que não é nem engraçado, é trágico,
que os jornalistas hoje brasileiros, sobretudo do mainstream, primeiramente que, como o doutor André Marcília falou muito bem, não se pronunciaram em relação a não ter a transparência das testemunhas nessa audiência tão importante que vai ser feita, né, a partir de sexta-feira da segunda semana que vem. E também o caso que jornalistas estão sendo extraditados, estão sendo exilados somente por desvendar e publicar aquilo que o sistema não quer que publique. Isso é gravíssimo e eles estão todos quietos, se tornaram cúmplices do regime, porque eles se tornaram um braço desse regime instaurado no país, onde leis não existem mais e a gente já está cansado aqui de falar e já nesse blá 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 também já encheu o saco, porque mais prova que isso daqui, minha gente, é impossível. E eu sinto muito ainda por aquelas pessoas que, porque não gostar do personagem, eu não vou com a cara da Carla Zambelli, eu não vou com a cara do Alan dos Santos, eu não vou com a cara do Eustáquio, eu não vou com a cara do Daniel Silveira. E assim, minha gente, vocês estão instaurando, ajudando a instaurar uma Corte Suprema nos moldes soviéticos, do qual você também um dia será julgado. E julgado nos moldes dessa corte, onde você não terá direito a ter a sua defesa de forma ampla e irrestrita, que é o que deveria garantir a Constituição em qualquer país livre e democrático. Então, vocês também estão ajudando que esse sistema autoritário e totalitário se imponha dentro do país, simplesmente por você não ir com a cara de alguém. Mas esse efeito bumerangue é perigoso, porque hoje é eles, amanhã serão vocês. É isso, né, Marcília, que a Karina falou. Ela pode até não concordar com a forma, né, como esses jornalistas têm feito isso, mas o fato é que tem que defender o direito deles de fazerem. Não, sem dúvida alguma. A gente precisa defender aqui no país, passar a defender valores e não pessoas, passar a defender princípios e não ideias, princípios, e não aqueles que pensam igual a você. Quem pensa igual a você não precisa de defesa, já está defendido pelo seu olhar, né, acolhedor ao outro. A gente precisa defender aquele que pensa diferente, a defender o direito daquela pessoa a falar, o direito daquela pessoa enfim, se expressar, porque assim a gente defende também o nosso direito de nos expressarmos quando aquela outra pessoa estiver com o poder, estiver com o bastão. Isso, infelizmente, não acontece no Brasil. Esse caso que eu comentei agora ilustra muito bem isso, né? Então, os magistrados querem muito direito para eles, mas acabam não oferecendo direito para ninguém, né? Os jornalistas acabaram, as associações jornalísticas acabaram, por exemplo, se aliando e aplaudindo todo esse estado de coisas que a gente tem vivido em nome de uma suposta democracia. Agora não conseguem mais ser críticos em relação ao governo e em relação ao STF, né? Fizeram tanto oba-oba com o governo e com o STF que agora não conseguem mais voltar atrás. Então isso tudo é muito ruim. A gente fica refém de casuísmos. Esse caso do Eustáquio, a mesma coisa. Veja, é a Espanha dizendo que ele não vai ser extraditado, segunda vez, não vai ser extraditado. Por quê? Porque eles entendem que isso foi liberdade de expressão. Aqui no Brasil, o Eustáquio, como você gosta do Eustáquio, não gosta do Eustáquio, não interessa, mas você precisa defender o direito dele falar. Ele está sendo preso, ou querem prendê-lo aqui, por ele falar, por ele pensar, por ele ter ideias que, enfim, não são saborosas para o governo, para os juízes. Isso é certo? É dessa maneira que a gente quer criar supostamente, a gente quer criar uma democracia dentro do país? Então isso é absurdo. Precisa vir a Espanha, nos dar lição de moral, e não é a primeira. Vamos nos lembrar que o Alan dos Santos também já teve a sua extradição negada, e não foi uma vez só, também pelos Estados Unidos, pelas mesmas razões, por falar. Então a gente vai tomando lição de moral de Espanha, vai tomando lição de moral dos Estados Unidos, e olha, aqui na Espanha é um governo de esquerda. Não dá nem para dizer que o Trump é um extremismo de direita, como as pessoas gostam de dizer quando falam dos posicionamentos do Trump. Na Espanha não tem direita. E ainda assim,
eles entenderam que o direito à fala é maior do que qualquer outra coisa. Então a gente precisa realmente construir um ambiente, ou a gente constrói aqui um ambiente melhor para a liberdade de expressão, Rossana, ou nada mais vai ter, porque tudo é a partir da liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão vira qualquer coisa, a liberdade econômica vira qualquer coisa, a livre iniciativa vira qualquer coisa, os investimentos estrangeiros são amedrontados, a gente acaba com o país, que é o que a gente está infelizmente assistindo. E ainda querem botar a cereja desse bolo azedo, que é a gente passar vergonha internacional com esses pedidos de extradição, com essas exposições ridículas que alguns dos nossos ministros têm se proposto a fazer em revistas internacionais ou notinhas de repúdio a essas revistas. Infelizmente, estruturas todas corroídas em relação a isso. Não temos associações combativas, não temos um tribunal justo, temos a nossa liberdade de expressão avacalhada. O que sobra? Sobra muito pouco, né? Vamos tentar ainda fazer algum mexido aí, né? Pegar a sobra, que nem a gente faz com comida, né? Vamos pegar a sobra aí do fim de semana e ver o que dá para fazer. Vamos pegar a sobra da democracia e ver o que prato que ainda dá para a gente fazer. Agora, Serrão, vamos falar de política aqui no Brasil, né? Porque a Câmara aprovou aí um projeto para aumentar o número de deputados, mas isso deve parar no Senado, né? Pelo menos muitos senadores já têm se manifestado aí contra essa proposição, e especialmente até para diminuir o número de deputados e não aumentar. Então vamos avisar, pessoal do Senado, atenção, essa determinação para alterar a quantidade dos parlamentares foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. O aviso foi o seguinte: se até o meio do ano o parlamento não decidir nada sobre a matéria, o Tribunal Superior Eleitoral vai resolver a questão. Ponto. Então a Câmara tentou resolver a questão votando essa doideira antecipada, o aumento de 513 para 531 deputados, que agora eles não queriam que ninguém perdesse, ninguém tivesse prejuízo com a perda dos estados em que aumentou a população e houve redução, e aí teria que mexer na quantidade de cadeiras no Congresso Nacional. Na verdade, a gente tinha que ter um debate verdadeiro e real, sério, sobre a quantidade de parlamentares que o Brasil precisa. Se você for lá na Câmara dos Deputados, lá só tem lugar no plenário para sentarem 300 parlamentares. Então, deveria ser essa a quantidade de políticos eleitos para a Câmara dos Deputados. 300. Mas é pouco. Não é pouco não. Reduz, vamos enxugar, vamos economizar. A representação você vai garantir pela proporcionalidade, né? E aí vamos redefinir como seria essa proporcionalidade. Mas aqui não quer racionalizar nada, aqui quer aumentar. Então vamos criar daqui a pouco um parlamento com 1.200 deputados, né? E aí a gente constrói uma outra Brasília, um outro prédio do Congresso Nacional, tem espaço ali na Praça dos Três Poderes, faz um puxadinho, né? E botamos mais deputados. Tô de brincanagem, não tô? Tô de brincanagem. Esse país não é sério. Aí agora, Senado, vou lembrar, foi o Supremo que avisou que se o Congresso não resolver, o TSE vai mexer. E aí, Senado? Você vai deixar o TSE mexer ou você vai simplesmente eliminar a proposta da Câmara? Porque esse aumento é estúpido, concordo. Agora, quem deu a ordem para o aumento estúpido? Uma interferenciazinha, né? Do Supremo Tribunal Federal, de novo, na tal soberania parlamentar que não existe no Brasil já há muito tempo. E esse aumento no número de parlamentares foi provocado por partidos políticos, bancadas estaduais. Então, a política judicializa ou juristocratiza a questão, o Supremo decide,
e o parlamento é obrigado a acatar. Esse é o modelo brasileiro hoje. Por isso que eu estou dizendo, vamos economizar. Vou falar pela 4ª vez hoje, estou dando só ideia legal. Transmite o poder brasileiro todo, Congresso, Judiciário e Executivo, para Odete Roitman. Vale Tudo é o novo nome do Brasil. Amo essa skin noveleira do Serrão. Vamos lá, Karina, falar sobre essa questão, né? Isso que o Serrão levantou é importante, né? Quer dizer, não é só a intriga ali entre os próprios parlamentares, mas é um poder interferindo no outro, né? Aqui o Supremo Tribunal Federal, ele está dizendo que 513 parlamentares não é o suficiente. Tem que aumentar o número de vassalos do sistema, de 513 para 531, porque esses 513 já não valem mais nada em relação aos 11 ministros da Suprema Corte. Quem tem o poder não pode ser 513, 1.000, 2.000, o que vocês quiserem botar lá. O que nós estamos vendo é que essas pessoas não têm nenhuma autonomia e nenhuma prerrogativa para dizer absolutamente nada quando chega a canetada do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas não estão fazendo nada, elas não estão conseguindo fazer absolutamente nada. Eles só estão fazendo CPI, CPMI e fazendo um circo disso tudo, e a gente não está vendo ter resoluções para isso. Ter um equilíbrio, ter de fato um confronto, porque aqui o confronto ele é positivo. Eles estão tentando vender à população através de narrativas falaciosas que o equilíbrio dos poderes representa a democracia. Quando não é aí, não tá certo, não. O equilíbrio de poderes significa que um poder tem que ter autonomia para criticar e brigar para que a sua prerrogativa constituída prevaleça, sem que o outro vá ali e remova isso numa canetada. O que o Mota agora está fazendo, que tem esse confronto agora com o Supremo, com o Dino falando que é um absurdo o Mota vir por causa do ramagem, de eles suspenderem o que o Supremo tinha decidido, que isso não pode ser, porque eles estão anulando as decisões de uma Suprema Corte brasileira, que é o Padre Eterno na Terra. É o Padre Eterno, é aquele que define tudo. E ninguém tem o direito a contestar, mesmo que eles não coloquem, que eles não leiam os autos, que eles não se informem, que eles não se aprofundam dentro desses processos que estão sendo feitos, que eles não leiam, não estão lendo as defesas dessas pessoas. E tudo isso está passando, as pessoas estão aceitando. Agora você vai precisar de mais parlamentar para fazer o quê? Para gerar mais custo público, com dinheiro público, para você pagar mais gente inútil lá dentro, porque essas pessoas não estão servindo para nada. Vai aumentar mais ainda os cofres públicos, visto que a nossa Suprema Corte é a corte que custa muito mais que até o Reino Unido, que é a realeza, né, do Reino Unido. Príncipe Charles e Camila são fichinha perto desses daí, que eles gastam, que eles custam. Uma Suprema Corte que custa 1 bilhão por ano, que decide o que vai fazer. Vamos botar mais aqui vassalos do sistema para trabalhar para a gente, para fazer o que os nossos projetos aconteçam, para a gente fazer aqui o que a gente quer, porque aqui não tem mais Constituição, não tem mais nada, aqui a gente tem a Sharia, a Alexandrina, e nós vamos aplicá-la aqui sem dó nem piedade. Gente, está tudo errado esse trem aqui. Como é possível que as pessoas continuam inertes a tudo isso? Não é possível que as pessoas estão inertes a tudo isso. Eles estão comendo todos vivos em um banquete macabro e as pessoas continuam inertes, sendo comidas vivas. E todo mundo acha que isso é exagero. Não é exagero, minha gente. O que nós estamos assistindo no Brasil é algo inédito e é o que o Lula quis e sempre quis a vida inteira e trabalhou para isso durante décadas, para fazer a sua revolução comunista dentro do país. E é isso que ele está fazendo. Só que nós estamos indo para um caminho sem volta,
com a cumplicidade e o silêncio até mesmo da oposição civil, intelectual e jornalística desse país, que estão corroborando para isso. Isso é uma vergonha e vocês estão jogando todos no precipício. É isso, né, Marcília? Enquanto isso, Mota nega, né, que haja um embate com o STF aí. Pode, Marcília, isso. Essa questão de aumento de deputados, Rosana, o problema é o seguinte: eu acho que a gente, no contexto que a gente tem hoje, a gente precisaria talvez diminuir, né, o número de deputados. A gente precisa ter um equilíbrio, né, de que os deputados, os parlamentares de uma forma geral, eles sejam representativos da quantidade de pessoas que cada estado possui, né? E hoje isso não acontece. Por quê? Porque nós não temos simplesmente uma representação quantitativa. Essa representação brasileira é uma representação meio esquisita. A gente não pega simplesmente e fala assim, olha, aquele lugar lá ele tem X número de pessoas, então ele tem X parlamentares representando. Isso não é assim. Pega o número de senadores que a gente tem em alguns estados e tem estado que tem mais o número de pessoas é ínfimo, mas ele tem mais senadores do que lugares que tem um monte de gente a mais, né? Basta a gente olhar aí alguns estados do norte, sobretudo com representação no Senado muito maior em termos comparativos com a representação aqui de estados do Sudeste, em termos de população. Então, é isso que precisa ser consertado. O Brasil precisa repensar, isso precisa ser alvo de uma reforma política, isso precisa ser alvo de uma reconstrução nacional a respeito de como nós queremos que a representatividade das pessoas aconteça. E isso também no voto. Essa história do voto é também muito importante. Quantas vezes você vota numa pessoa e aquele teu voto depois ele vai servir para ser derrubado para outras pessoas que você nem sabe quem são daquele mesmo partido. A gente tem voto de legenda, a gente tem um monte de coisas que as pessoas sequer conhecem, sabem como funciona, e isso é muito ruim que siga dessa maneira, sem um esclarecimento correto. Quantas pessoas, por exemplo, acabam saindo até de lugares que tem uma população muito grande, ou acabam indo para um lugar com uma população menor, às vezes para conseguir justamente isso, uma eleição um pouco mais tranquila, ou acabam migrando. A gente vê muitas vezes migrando de um lugar para o outro, pessoas que não são daquele lugar e acabam fazendo isso para, de alguma forma, ter acesso a um voto mais qualificado. Então, a gente não precisa ter mais parlamentares, a gente precisa consertar o que a gente tem por aí. E precisa ter bons parlamentares, sobretudo. Não adianta ter mais e ruins. Eu me lembro que uma vez, acho que já contei essa história, mas ela é boa, o João Gilberto, uma vez perguntaram para ele assim, por que ele não compunha música? E ele falou, para que eu vou compor música se tem tanta música para consertar? Então ele achava que a missão dele era consertar as músicas. E eu acho que é a mesma coisa. Para que a gente ter mais deputados? Se tem tanto deputado para a gente consertar, se tem tanto deputado para a gente arrumar, se a gente precisa melhorar as vagas que estão por aí e distribuí-las melhor dentro de um critério que não é o que hoje é adotado. Do jeito que hoje é adotado o critério de distribuição de vagas e de contagem de votos, só serve para quem é do ramo. E a única pessoa que deveria ter acesso a como tudo é feito é o povo. E o povo não é do ramo. O povo não é técnico. E é o povo que devia entender como funcionam as coisas, para onde vai o voto dele, quem vai se aproveitar do voto dele, o que faz um deputado, não é? E assim por diante. Lembra que o Tiririca falou? Pior que tá não fica, ou quando eu entrar aqui, eu conto que eu não sei o que um deputado faz, mas quando eu for eleito eu conto. Até hoje ele não voltou para contar para os seus eleitores o que faz um deputado. Seria bom que eles contassem para nós.
E enquanto isso, né, Serrão, quem teve os descontos indevidos aí, né, os aposentados, o presidente do INSS pediu calma, né, Serrão, para quem teve esses descontos aí dessa fraude do INSS. Isso. Vamos lá, vamos treinar, aposentado, pensionista, treina comigo aqui. Calma, vamos ter calma. O seu dinheiro foi roubado, né? Tiraram um pouquinho aí, de vez em vez, do seu contra-cheque, né? Isso na quantidade virou milhões, mas calma, assim, ó, com a mãozinha levantada. Calma, aposentado. Calma, pensionista. Calma. Continua fazendo o L, vamos fazer o L. Não. O aposentado e pensionista não vai querer mais fazer o L depois dessa. O ladrão, L de ladrão, né? Esse ele não vai fazer mais. Acabou, nunca mais. A ladruagem levou a grana do coitado do aposentado e pensionista e aí ele não vai fazer mais o L. E essa é a grande desgraça, o grande temor, o grande martírio hoje da esquerda tupiniquim. Vocês tiveram o desplante, a cara de pau, a alta sacanagem de roubar o pobre coitado do aposentado e do pensionista. Antes o roubo era no Tesouro Nacional, no Caixa do Tesouro, ou então nas empresas estatais, ou então pegando, né, o dinheiro que a estatal ou o governo pagavam para uma empresa e essa empresa devolvia, fazia o cashback, agora todo mundo sabe o que é cashback, né? Aí a empresa fazia o cashback para o corrupto. Não, dessa vez, nego tungou o dinheiro diretamente do aposentado e pensionista. Inventou empréstimos fraudulentos em nome daquele aposentado e pensionista que não deu autorização para isso. Filiou o cara a associações, a sindicatos, sem a autorização dele e promoveu descontos, criou aí uma série de jogadas com o dinheiro do coitado do aposentado e pensionista sem que ele soubesse. Então, isso é um crime hediondo do ponto de vista moral, do ponto de vista político e econômico. Do ponto de vista humano, covardia completa. Uma ladruagem imperdoável. Quem fez isso tinha que ir não só para o inferno, como também ir para Cuba que o pariu. É o mínimo para onde um vagabundo que rouba dinheiro de aposentado e pensionista tinha que ir. Então, presidente do INSS, por essa sua sugestão maravilhosa do tenham calma. Já viu a nota que eu vou te dar, né? Nota -13. Vai para casa. Não dá, né, Karina? Não dá nem pra ter calma na hora de tentar acessar o aplicativo ali que não funciona, que tá... Cara dura, não tá nem aí, depois vai dizer que a culpa é tua, porque você não estava atento, e agora essas pessoas que estão sendo aí, tendo essa oportunidade, né, que o governo agora diz que vai atrás de um a um para poder restituir. Minha gente, o negócio é o seguinte, ô governo, tá facinho restituir o dinheiro dessas pessoas. Do mesmo jeito que vocês tiraram, todos os meses, vocês já têm a conta de todos, do mesmo jeito que vocês tiraram, vocês vão lá e colocam de volta. Qual é o problema? Qual é o problema agora aqui? Agora, se vocês têm estipulado quem são as pessoas que autorizaram o débito e as pessoas que não autorizaram, porque nessa primeira hora de telefonema foram mais de 500 mil de telefonemas em menos de 24 horas. E aí, 98% desses telefonemas, quase 99%, são de pessoas reclamando que não autorizaram esses débitos em suas contas. E aí eles vêm dizer ainda que, viu, Rossana, que é um ponto, olha, para ficar com raiva mesmo. Aqui eles vêm dizer ainda que as pessoas têm que ter calma, tudo, porque eles vão ter que avaliar isso tudo, e eles pensavam que fosse muito mais pessoas que ia ter acesso aí nessas primeiras 24 horas. Eles acharam até pouco, 500 mil de pessoas, 470 mil ligações, sei lá quanto foram aí. Agora,
Tem gente que não tem nem internet, não tem telefone, não tem absolutamente nada. Tem aposentado que está acamado, tem aposentado que está no hospital, tem um monte de gente que não sabe nem mexer num aparelho eletrônico. Tem gente que não sabe nem para quem ligar, falar não tem ninguém, tem computador ali, tem voz eletrônica para falar com você. Você imagina que os aposentados ainda têm que passar por mais essa humilhação? Tomem vergonha na cara de vocês, devolva logo esse dinheiro e para de conversa, porque aqui não adianta ficar procurando o pai do filho, não, que esse negócio já acontece já desde 2016, 2014, se a gente for para trás ainda vai encontrar muito mais. Então, em vez de vocês procurarem o pai do filho, esse filho errado que vocês botaram no mundo, vocês têm que devolver o dinheiro sem titubear, porque vocês são ladrões. E não adianta falar depois que o esquema de corrupção, o INSS também foi vítima. Como também foi vítima, o INSS foi o causador disso daí. Com a sua instituição sendo colocada ali a cadeira por pessoas que usurparam dessa instituição para roubar a população, para roubar os aposentados na maior cara dura por anos. Por anos, por décadas estão roubando todo mundo na cara dura e agora vocês não têm pé de calma, população? Ah, gente, sabe de uma coisa? Tem hora que não dá para aguentar mais tudo isso, a revolta é tão grande e ainda eu não consigo acreditar que tem gente ainda que tá calminha. Ah, minha gente, calminha comigo, já acabou minha paciência faz tempo com vocês. É triste, né, Marcília? Porque além de passarem a mão no dinheiro, né, das pessoas, ainda tem que pedir calma e a pessoa, de fato, tem que ter calma, porque não tem como entrar em contato com o INSS, né? É uma dificuldade, já num dia comum é uma dificuldade. Agora, então, depois dessa história de fraude, tá impossível. Não, é um absurdo. Isso daí é que nem quando você é assaltado de fato e o ladrão pede calma para você, né? Calma, calma que vai dar tudo certo. Se você não gritar, fica calmo que se não gritar a gente não leva a tua vida. Parece esse papo. Porque é isso. O governo é um assaltante aí. Então, o assaltante está pedindo calma pra gente. Veja, esse dinheiro... as pessoas não entendem, né? Ao pedir calma, talvez falte compreensão do governo de quem que foi lesado com isso. Não foram só velhinhos, foram pessoas inválidas, pessoas que dependem disso para sobreviver. Não é para viver, não. Não é para comprar passagem para Disney, é para sobreviver, comprar remédio. Pessoas que têm que cuidar enfim, da sua comida do dia. É dessas pessoas que a gente está falando. Como é que elas vão ter calma? E vou dizer mais, é difícil a gente pensar que vai ser verdadeiramente devolvido esse dinheiro, ou pelo menos para todo mundo. E vou dizer ainda mais, ainda que for e tomara que seja. Se esse dinheiro todo for devolvido, ele vai sair de algum lugar. Pode buscar que esse lugar de onde estão tirando é outro rombo. Pode buscar que eles vão arrancar de algum lugar onde também não devia, onde também não podia. Vão tirar para cobrir um santo, vão descobrir outro. Para cobrir um buraco, vão abrir outro buraco. Ou você acha, você que nos ouve aí, tem alguma ilusão de que quem roubou vai devolver esse dinheiro para os cofres públicos? Não vai. Óbvio que não vai. A gente não tem um histórico aqui no Brasil de quem rouba dinheiro público devolve. E o histórico que teve foi na época da Lava Jato, devolvemos nós para os bandidos o dinheiro que eles roubaram da gente. Quando eles entregaram o dinheiro, depois das decisões do STF, a gente foi lá e teve que devolver a quem roubou. Então, aqui vale a lei, vale o ditado, o que é de todos, que é o dinheiro público, não é de ninguém. Quem pegar primeiro se deu bem. É isso, infelizmente. Pode ter certeza, quem receber esse dinheiro vai buscar, pode começar a buscar e investigar, fazer reportagem, pode ver, de onde está, se começar a sair de verdade dinheiro, pode buscar que de onde sair estão abrindo outro rombo, se bobear ainda pior do que esse que está sendo aberto agora. É isso, né, Serrão? A pessoa não devolve dinheiro e também não é nem punida, né? Não. E aí, a Advocacia Geral da União, que deveria estar sendo dura nisso aí, né? Vamos punir
os ladrões dos aposentados e pensionistas afetando o dinheiro do INSS, não, o que ela faz? Ela notifica a Meta, o Facebook, Instagram, Threads e o TikTok para que removam publicações classificadas como fake news contra a primeira-dama Janja. A tal Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia afirmou que as publicações atribuem falsas notícias contra Janja sobre transporte de valores e sobre a natureza da viagem dela à Rússia. Sobre os aposentados roubados, AGU, continuamos esperando uma manifestação bem dura, cobrando já, pedindo até a cadeia para os ladrões. Quem sabe vocês ainda façam isso. É isso aí, Serrão, adiantando o assunto aí do nosso programa que vem coladinho aqui no Sem Rodeios, o Entre Linhas, que começa já já. Quero agradecer a sua companhia, agradecer a sua audiência e te lembrar que tem quiz aqui, ó, na descrição do vídeo no YouTube. Você clica aqui, você participa para dizer quem da direita que merece o seu voto em 2026. Então, aproveite aí e participe com a gente. Tem essa promoção também para você aproveitar e dizer, né? E compartilha com seus amigos também, né? Para que eles também possam fazer esse quiz. Jorge Serrão, muito obrigada pela sua companhia hoje. Minha musa, é sempre uma alegria estar com você e também com as minhas outras musas e meu muso, né? Minha musa Karina Michelin e meu muso André Marcília, esse que eu tenho imensa alegria de dizer que também é meu muso. E torno ele uma pessoa feliz e promovo aí a equanimidade com a apresentadora desse programa, que fica numa altura do Olimpo, mas, porém, não fica maior, mais alta que o André Marcília, que merece, é um gigante. Vou passar para ele então, André Marcília, muito obrigada. Agora aguente o barulho, né? Eu pedi ontem, agora aguento. Mas é assim mesmo. Eu ia falar o Moraes, olha só o Moraes, o Serrão, o Moraes, né? Eu tô com o Moraes aqui na cabeça, infelizmente. Eu até brinquei, outro dia eu falei num programa que o celular tem aqueles lugares para as fotos, né? E nas minhas fotos está minha mulher, meus pais, meus cachorros e o Moraes. Aparece a foto dele tantas vezes que eu fiz prints e tal. Enfim, fazer o quê? Mas, de qualquer maneira, o Serrão, não o Moraes, o Serrão é meu muso também. Um abraço para vocês. Karina, muito obrigada. Rosana, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria deixar um recado importante. Se vocês perderem a capacidade de se indignar diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje e no mundo, porque está tudo conectado, mas as mazelas do Estado, do regime que foi instaurado no Brasil, é o povo brasileiro que está passando e vivendo na pele. Se você perder essa capacidade de se indignar a cada ato injusto e a cada momento, lembre-se que você já perdeu tudo. Continuem mantendo acesa a chama da indignação, porque só ela fomenta mudanças. Se você aceitar tudo, nós não iremos nunca mais sair desse looping, desse fracasso, dessa decadência que nós entramos hoje no país. Tá bom? Beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e não perca, porque tem Entre Linhas logo mais na sequência. Um beijo grande, Rossano, um beijo grande, Serrão, André Marcília e a todos vocês, a nossa querida audiência. Tchau, tchau. É isso, amanhã eu não tô por aqui, eu volto só na segunda-feira, mas amanhã tem mais Sem Rodeios ao vivo a partir da 1h30 da tarde, mas fica aqui nesse link que já já começa o Entre Linhas. Tchau!